Vamos lá agora para mais uma aula de farmacologia. Essa aula ela é um pouquinho mais chatinha, entre aspas, tá? Por que eu falo chatinho? Porque ela é mais teórica, tá? Então é só para a gente poder entender o mecanismo da medicação no nosso organismo. Então eu vou relembrar um pouquinho com vocês aqui. Fármaco é o estudo dos fármacos, tá? Droga, o que é droga? Um composto químico de origem definida animal, mineral e vegetal. Já conversamos sobre isso até em sala. Capaz de interagir com um receptor específico e produzir um efeito farmacológico, sendo ele benéfico ou maléfico. O benéfico é o esperado e desejar, e o maléfico é aquele que pode produzir a morte ou risco de vida de efeitos de medicações até proibidas no mercado. Não é um efeito colateral, tá? Porque o efeito colateral ele é até esperado. Todo fármaco é um veneno em potencial, tanto é que nós já vimos vários casos de tentativa de suicídio por conta do uso. O princípio ativo não tem nenhuma. O princípio ativo é aquele que não tem nenhuma estrutura definida. É um componente químico capaz de produzir um efeito farmacológico benéfico ou maléfico. O fármaco ele é um composto químico de estrutura definida e que interage com o organismo para produzir os efeitos benéficos. A forma farmacêutica, que nós já conversamos sobre isso também, que é a apresentação dos fármacos. Eu até mostrei alguns exemplos para vocês de comprimido, cápsula, drágea, creme, spray, pomada, adesivo, gota e etc. Tá? O medicamento é um fármaco que se encontra ou está em uma forma farmacêutica, ou seja, um comprimido pronto, é um fármaco bruto. O efeito placebo é um efeito que resulta da administração de uma substância inerte, sem fármaco, sem princípio ativo, que é dado a satisfazer uma necessidade psicológica do indivíduo tomar o medicamento. Nós já conversamos sobre isso em sala de aula, tá? Que o medicamento placebo é uma substância inerte, entre aspas, pode ser um talco, água destilada, amido, tic-tac, comprimido de farinha, entre aspas, sempre com orientação médica, tá? Então, aqui, margem terapêutica, MT. O que é isso de essa margem terapêutica? É a margem de segurança do medicamento, tá? Eu abreviei ali MT e o CMT e CME. A concentração máxima tolerável e a concentração mínima efetiva. O que é isso? Os medicamentos, eles passam por análises, e passam por vários testes antes de vir ao mercado, tá? Então, por exemplo, esse gráfico. Aqui, ó, a gente tem o plasma, né, a concentração de plasma, microgramas por ml e o tempo. Então, vamos supor que um medicamento, o teste dele tem que estar entre 4 e 8. Por quê? O medicamento X, se ele tiver com 2 microgramas por ml, ele não vai fazer o efeito desejado, tá? Por quê? Porque a quantidade mínima desse medicamento necessário na corrente sanguínea para fazer efeito é de 4 microgramas por ml. Então, se der 2, ele já não faz mais efeito, tá? E se ele tiver 10 microgramas por ml, ele já pode causar toxicidade ou levar o paciente a óbito, porque o máximo tolerável, a concentração máxima tolerável pelo organismo desse medicamento sem causar toxicidade ou óbito é de 8 microgramas por ml, tá? Então, entre o mínimo e o máximo, nós temos a margem terapêutica, que é a margem de segurança do medicamento. A dose é a quantidade de droga suficiente para produzir um efeito farmacológico. A sua posologia é o esquema empregado da dose garantida pelo fármaco, nós já conversamos. Como, por exemplo, vou tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias. Tá? Então, daí a gente apraza os horários para poder não falhar no tratamento. Dose efetiva mediana e dose efetiva letal.
A dose efetiva mediana é a dose capaz de produzir o efeito terapêutico em 50% dos indivíduos. Já a dose efetiva letal é a dose capaz de promover o óbito em 50% dos indivíduos. Então, no caso, é feito os pré-clínicos em animais laboratórios e os clínicos em humanos. Temos também o índice terapêutico, que é uma relação entre dose efetiva mediana e dose efetiva letal, 50 a 50. Tá? Então, eu coloquei só um cálculozinho básico. Quanto maior o índice terapêutico de medicamento, maior será a sua margem de segurança, pois ela distancia entre a dose efetiva e da dose letal. Tá? Então, do mesmo modelo que tem esse gráfico da margem terapêutica, nós temos o cálculo do índice terapêutico, tá? Os testes. Biodisponibilidade é a quantidade de fármaco disponível na corrente sanguínea para chegar no local de ação e causar o efeito farmacológico. Já o bioequivalente, quando dois fármacos possuem o mesmo princípio ativo, mesma dose, mesma forma farmacêutica, mesma posologia, mesma administração e mesma composição. A interação medicamentosa farmacocinética é quando altera ou diminuindo ou aumentando a biodisponibilidade de outro fármaco, tá? Por exemplo, um remédio, ele altera altera, aumentando ou diminuindo o efeito farmacológico de uma outra medicação, tá? Porque a biodisponibilidade é a quantidade de medicação de fármaco disponível na corrente sanguínea no local correto para causar o efeito farmacológico. Já a interação medicamentosa farmacocinética é quando o medicamento B, eu tomei o A, é quando o medicamento B, ele altera o efeito farmacológico, tanto aumentando quanto diminuindo do medicamento A, tá? Então, é passado por vários testes. O teste de bioequivalência garante que o genérico possui o mesmo princípio ativo e a mesma dose e forma farmacêutica do medicamento referência. Já o teste de biodisponibilidade garante que o genérico será absorvido, distribuído, metabolizado e excretado na mesma velocidade e quantidade que o medicamento referência. Então, só para relembrar, nós já conversamos em sala, medicamento referência tem patente e exclusividade, ele tem uma eficácia, segurança e qualidade comprovada, registro do Ministério da Saúde que garante essas qualidades, medicamento inédito, um nome comercial, um nome fantasia, o seu investimento, ele investe maior recurso financeiro em pesquisa e tem um alto custo e não tem concorrência. Já o genérico é quando, lembra que eu comentei com vocês que a patente tem lá, tipo, durante 20 anos, aí após os 20 anos pode ter os genéricos, tá? Então, é um medicamento que é uma cópia da referência, o seu custo é menor, ele possui o mesmo princípio ativo, dose e forma farmacêutica, não possui nome comercial, necessita de aprovação da Anvisa e a aprovação garante equivalência e a referência. E o teste de qualidade, que é a bioequivalência e a biodisponibilidade, que foi o que a gente comentou no slide anterior. Farmacocinética são todos os estágios pelos quais qualquer droga passa após a sua administração, compreende todas as ações que o organismo exerce sobre o fármaco e são 4 fases, ou seja, ações: absorção, absorção, distribuição, biotransformação e excreção. A absorção é a passagem para a corrente sanguínea. Ela chega na corrente sanguínea na forma livre. Já a distribuição é levar o fármaco até o local da ação. Cada fármaco tem a sua porcentagem de afinidade para ligar a proteína plasmática. O fármaco estava na forma livre, pode-se ligar à proteína plasmática, ou seja, um exemplo disso é a albumina. Somente o fármaco na forma livre, ele faz o efeito farmacológico. O ligado não faz o efeito. Nossa, Pro, é tudo muito complicado. Igual eu comentei com vocês, essa aula é um pouquinho mais específica, mas é só para vocês terem ciência e quem for trabalhar na área de laboratórios, de pesquisas, de medicamentos manipulados, então
vocês vão aprender isso um pouco mais a fundo, tá? Mas nós temos que saber como que funciona o nosso organismo diante a administração de uma medicação. O fármaco pode chegar aos reservatórios teciduais para prolongar o efeito farmacológico. Então, um exemplo de tecido de reservatório muscular e adiposo, por exemplo, por via oral de 24 a 24 horas. Já o mesmo sendo por via injetável de 2 em 2 meses, tá? Prolongamento do efeito farmacológico, liberação dos fármacos aos poucos, tá? Então, às vezes tem medicação que ela é distribuída no organismo mais lenta, outras mais rápidas. A biotransformação são reações químicas ou enzimáticas que vão preparar o fármaco para ser excretado. O objetivo é inativar e impedir o efeito farmacológico e deixar o fármaco polar hidrossolúvel. Hidroágua, tá? Principal forma de excreção. Renal, pela urina, facilita a excreção. Se o fármaco está apolar, ou seja, contra a água, ele é reabsorvido pelo organismo, que aumenta a sua chance de ter efeito colateral. Já a reação química ou enzimática, o fármaco A gera um fármaco B, ou seja, gera um metabólito. O fármaco original gera um metabólito, que é um produto da biotransformação do fármaco original. A excreção é o processo de eliminação do fármaco do organismo. Fatores que alteram a absorção dos fármacos são transporte através da membrana, área de superfície da mucosa e esvaziamento gástrico. O transporte através da membrana depende do tipo de transporte. A absorção será mais rápida ou lenta. E a membrana ela é seletiva, semipermeável, um mosaico fluido, proteico de ciências no ensino fundamental e no ensino médio, que às vezes alguns até chegaram a fazer aquelas atividades mosaico com maquete com gelatina para fazer uma célula, daí coloca vários negocinhos, ou fizeram até com comida também, uma célula comestível, então a gente tinha que colocar ela. E aí, os professores sempre comentando que ela é proteica, bicamada lipídica, semi-impermeável e etc. Então, é essa membrana que a gente está conversando aqui, tá? O fármaco pode atravessar a membrana pelos 3 tipos de transporte: o ativo, o passivo e o facilitado. O ativo, ele vai contra o gradiente de concentração, tá? Ele gasta ATP, ou seja, gasta mais energia, porque ele vai do menos concentrado para o mais concentrado. Já, então, ele faz uma força maior, tá? Porque é do menos para o mais. Já o transporte passivo, ele é a favor do gradiente de concentração. Então, ele não gasta energia, porque ele vai, como diz o ditado, conforme a corrente de água vai, o barco vai junto. Então, ele é do mais concentrado para o menos concentrado. E o transporte facilitado é a proteína carregadora / transportadora. Aproveita o embalo de outra e vai junto, tá? Uma proteína já vou entrar, então vai entrar, então eu vou entrar junto, tá? Esse que é o transporte facilitado. Já a área de superfície da mucosa, quanto maior a área de superfície da mucosa, maior será a absorção dos fármacos. Exemplo, estômago versus intestino. A molécula de fármaco, eu coloquei aqui uma bolinha, tá? Só para vocês terem um exemplo. E o I de intestino, que é esse círculo maior, e o E de estômago, que é o círculo menor. Então, aqui eu coloquei E igual a 16, ou seja, no estômago, 16 moléculas de fármaco. Intestino, 50 moléculas de fármaco, tá? É só para uma simples demonstração de que quanto maior a superfície de mucosa, a absorção maior será a absorção. Ou seja, esse fármaco será melhor absorvido no intestino do que no estômago. E o esvaziamento gástrico, que é a passagem do conteúdo do estômago para o intestino. Todo fator que aumenta o esvaziamento gástrico aumenta a absorção dos fármacos, porque quanto mais rápido o fármaco chega ao intestino,
onde encontram-se as microvilosidades que aumentam a absorção. Se vocês procurarem no Instagram, na internet, vocês vão ver o desenho de um intestino. Ele tem nas suas curvas umas bolinhas, tá? É isso que é a microvilosidade. Bem legal. Tem até alguns vídeos de peristaltismo intestinal, bem bacana. Forma farmacêutica é a forma de apresentar o fármaco. Dependendo da forma farmacêutica, a absorção será mais rápida ou mais lenta. Exemplo, gotas versus comprimido. O comprimido, a absorção é mais lenta porque ele precisa de um tempo para poder se desintegrar da forma farmacêutica. Já a gota não, a gota a absorção dela é mais rápida. Via de administração de fármaco, depende da via de administração, a absorção será mais rápida ou lenta. Por exemplo, via oral versus sublingual. A sublingual é ricamente vascularizada e a mucosa é mais fina, tá? Por isso que a sua absorção é mais rápida do que a oral. E o pH do meio, só para a gente lembrar que a absorção será mais rápida ou mais lenta, dependendo do pH. Os medicamentos são ácidos e básicos. Estamos quase finalizando, então, a distribuição de fármacos. Primeiramente, o fármaco vai para os órgãos vitais, exemplo, cérebro, pulmão e coração. E em grande quantidade, secundariamente, o fármaco vai para os tecidos de reservatório, exemplo, tecido adiposo. A biotransformação e a metabolização de fármacos, o que é o objetivo e o local? O que são? São reações químicas e enzimáticas que vão preparar o fármaco para ser excretado. Tá? O seu objetivo é inativar o fármaco, não faz efeito farmacológico, tá? E deixa o fármaco polar, ou seja, hidrossolúvel, para facilitar a excreção desse fármaco, que hidro é água. E o local principal é o fígado, aí tem o pulmão, intestino, corrente sanguínea e rins. Os fatores que alteram a biotransformação dos fármacos, que é inativar o fármaco e deixar ele hidrossolúvel para sua excreção, tem a indução enzimática, inibição enzimática, polimorfismo genético, doença, sexo, idade e nutrição. Vamos falar um pouquinho desses então. A indução enzimática é a ativação das enzimas, função de biotransformação, para acelerar o metabolismo, diminuindo a biodisponibilidade do fármaco, o seu efeito farmacológico, o efeito colateral e aumenta a taxa de excreção. Menor o tempo no organismo, menor a chance de causar efeito colateral. A indução enzimática é através de interação medicamentosa, tá? Já a inibição é o inverso da indução. Eu coloquei dois quadrinhos que fica mais fácil da gente ver essa diferença, tá? Então, a indução enzimática. Quanto maior a taxa de metabolização, maior a de excreção, logo menor a biodisponibilidade, a ação farmacológica e o efeito colateral. Já a inibição é ao contrário da indução. Quanto menor a taxa de metabolização e a taxa de excreção, maior a biodisponibilidade, a ação farmacológica e o efeito colateral. Então, um é o contrário do outro. Já o polimorfismo genético é a diferença entre indivíduo quanto a velocidade de metabolização e a presença de ausência de determinadas enzimas. Doença, quando se tem uma doença hepática, principalmente, ocorre a diminuição da biotransformação. E o sexo e a idade, que o sexo a diferença existe, mas ela é imprescindível, tá? Eu coloquei porque às vezes vocês vão encontrar em algumas literaturas. E a idade, coloquei a diferença de criança, adulto e idoso, que nós temos essa diferença, porque a criança, ela tem um sistema metabolizador lento, porque o sistema enzimático está em formação. Já o adulto, o sistema metabolizador dele é muito rápido, porque o sistema enzimático já está formado, tá? Desde que ele não tenha nenhuma doença hepática, e ele trabalha 100%. E o idoso, ele é ao contrário da criança. Por quê? Esse sistema dele é mais lento, porque o sistema enzimático, apesar de estar formado,
mas ele está em exaustão, então ele trabalha menos de 100%, tá? A criança não formou ainda, então o adulto ele tá ok, tá formado, trabalha 100%, e o idoso ele trabalha menos do que 100%. E a nutrição, dieta carente, jejum prolongado, estado de subnutrição e desnutrição, diminui a oferta, ou seja, chegada de proteína necessária, a síntese das enzimas metabolizadoras. Logo, ocorre uma diminuição da taxa de absorção. Pro, mas e o pessoal que faz jejum intermitente? Você colocou aí jejum prolongado. As pessoas que fazem jejum prolongado, jejum intermitente, geralmente fazem devido a um acompanhamento nutricional ou médico, tá? Aqui são pessoas que já têm problemas de nutrição, desnutrido, têm uma dieta carente, uma dieta pobre em nutrientes, em alimentos nutritivos, tá? Por isso que é um fator a nutrição, tá bom? E para quase finalizarmos a nossa aula, a excreção de fármacos, que é o processo de excreção de fármaco do organismo, via primária e secundária. A primária é a renal, mais importante de todas, fecal, pulmonar e biliar. Tem alguns pacientes que a gente conversa e eles falam assim, ai, eu fiz xixi verde, ai, no meu xixi tinha cheiro disso, tinha cheiro de tal remédio, tá? Às vezes é por conta da concentração do fármaco eliminado. A via secundária, o leite materno, suor lacrimal e salival, e a saliva, a quantidade de excreção é praticamente insignificante. Às vezes nós percebemos mais pelo suor. Tem paciente que fala assim, eu tô suando de pirona, eu tô suando tal remédio, tá? Porque o cheiro, o gosto tá tão intenso ali na pessoa que ela acaba tendo essas falas, tá bom? E a farmacodinâmica que é o contrário da farmacocinética, que é o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação. Compreende todas as ações que o fármaco exerce sobre o organismo. Aí nós temos os agonistas, que são totais e parciais, e os antagonistas. Então, para finalizar nossa aula, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho e simplificado, dessa classificação dos fármacos. Os agonistas, eles simulam, ou seja, copiam e imitam os mesmos efeitos de substâncias endógenas. Exemplo, a insulina, hormônio neurotransmissor. Possui uma atividade intrínseca, que é somente o agonista que faz, e a capacidade de ativar o receptor. Aí ele é dividido em total e parcial. O total, ele produz efeito máximo e não são ultrapassados por outros fármacos. Por mais que aumente a dose, não há variação desse efeito máximo. Trabalha sempre em 100%. Já o parcial, ele tem seu efeito menor, o efeito máximo são menores, que são aqueles produzidos pelo antagonista total, ou seja, ele trabalha menos do que 100%. Aqui eu coloquei um gráfico para a gente ver a questão do agonista e o antagonista, tá? O antagonista, ele interfere na ação da substância endógena ou agonista, se ligam ao receptor, mas não exerce nenhum efeito enquanto ligado ao receptor e não possui atividade intrínseca, ou seja, não ativa o receptor e impede o agonista de se ligar ao receptor. Aqui o gráfico, o agonista A, B e C, tá? Porcentagem do efeito, que é a resposta, e a dose do fármaco. Então, por exemplo, o A e o B, eles estão aqui trabalhando em 100%. A agonista total porque ele é um agonista total porque possui atividade intrínseca e causou 100% de efeito. Já o agonista B, que é um agonista total também, porque possui atividade intrínseca e também causou 100% de efeito. Eles não tiveram alteração.
Se a gente olhar o agonista C, ele teve alteração, ele está na linha de 50%. Por isso que ele é considerado um agonista parcial, porque ele possui uma atividade intrínseca igual aos outros, só que não causou 100% de efeito, só foi 50%, tá? Então, o que a gente comentou no slide anterior, os totais trabalham sempre no efeito máximo, 100%, não tendo variação, e o parcial, ele trabalha menos do que 100%. Por isso que o fármaco C é considerado um agonista parcial. E para a gente finalizar, o antagonista competitivo se liga de forma reversível, ou seja, é uma ligação fraca que pode ser rompida. O receptor no mesmo sítio de ligação do agonista. A inibição pode ser vencida, aumentando a concentração do agonista. Já o antagonista não competitivo sempre vai diminuir o efeito do agonista. Se liga ao sítio de ligação do agonista de forma irreversível, ligando extremamente forte, uma ligação extremamente forte, impede que qualquer concentração do agonista produza efeito máximo em determinado receptor. Ele diminui o efeito do agonista. Então, eu vou dar um exemplo da nossa realidade, tá? E daqui a pouco eu mostro o gráfico aqui para vocês. Ó, por exemplo, a noradrenalina, no meu coração, um exemplo, né? Vou colocar aqui, a noradrenalina no coração, ela causa taquicardia. Se administrar um fármaco agonista, ele vai causar taquicardia. Mas se eu administrar um fármaco antagonista, ele vai causar uma bradicardia, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver, vou trazer um pouquinho para vocês, às vezes na sala de urgência ou em reunião com médicos e enfermeiros, vocês vão ouvir os médicos comentando assim, o paciente está recebendo a medicação X, faz um antagonista dessa medicação, ou faz um agonista. Às vezes nós escutamos frases desse tipo, aí vocês vão saber o que é o agonista e o antagonista, tá? Mas para curiosidade mesmo, e para quem focar nessa área de farmacologia, aí a gente vai ver um pouquinho mais específico. E para finalizar, nós temos um gráfico só para entendermos os agonistas, tá? Juntamente com o antagonista competitivo e não competitivo. Então, o mesmo gráfico do slide acima. O fármaco A, que é o número 1, é um agonista total, porque ele possui atividade intrínseca e causou 100% de efeito. Já o fármaco B, que é o número 2, ele representa a curva do fármaco 1, que é o A, mais o fármaco 2, que é o B. Ou seja, ele é um antagonista competitivo, porque ele interfere na ação do agonista e ele é competitivo porque ele faz uma ligação reversível, aumentando a concentração do fármaco, ou seja, desse agonista total, e permanece com 100% de eficácia. Já o C, ele é ao contrário, porque ele representa a curva do fármaco 1, que é o nosso agonista total, nosso exemplo, mais o fármaco 3, que é o C, ele é um antagonista não competitivo, porque ele interfere, esse antagonista, ele interfere na ação do agonista. E ele não é competitivo porque ele faz uma ligação irreversível diminuindo o efeito do agonista, tá? Então, como o 2, ele não tem um fármaco 1, acrescentou, ele é um agonista, associou com o antagonista, só que não alterou o efeito, tá? Manteve em 100% de eficácia. Então, ele é um antagonista competitivo, porque ele faz uma ligação reversível. Já o C, ele tem o fármaco 1, que é o A, associado com o agonista total, que é o A, associado com o fármaco 3, que é um antagonista não competitivo. Por quê? Ele interferiu no efeito, na eficácia, ele não conseguiu manter 100%. Como ele teve 50%, então isso significa que essa ligação é irreversível. Por isso que é um antagonista não competitivo. Beleza?
Então, por hoje é só. Eu sei que essa aula é um pouquinho cansativa, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Ela é um pouquinho dificinho, mas aí eu tentei resumir, fazer o mais simples possível para que vocês possam entender a ação da farmacologia no nosso organismo. Lembre-se que pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Eu fico à disposição para esclarecer maiores dúvidas. Beijos, até mais.